Paz de Cristo, guerreiros e guerreiras do Senhor, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem da parte do Senhor. Espero que o Senhor possa vir falando em seus corações e que o Espírito Santo possa trazer a revelação da qual Ele tem para cada um de nós, amém? E hoje que Ele está trazendo uma mensagem da qual o Senhor tem ministrado no meu coração e que o Senhor Ele vem e nos traz algumas direções daquilo que muitas vezes estamos passando, por situações delicadas muitas vezes em nossas vidas, que até mesmo faz com que nós questionamos se realmente nós estamos sendo abençoados, se nós estamos realmente debaixo daquilo que é a direção de Deus, se realmente Deus está lembrando de nós, da nossa súplica. Será que muitas vezes nós estamos ali se encontrando em um cenário que ficamos questionando, será que realmente vamos conseguir continuar a avançar? Porque diante de situações que vêm desafiadoras em nossas vidas, as dúvidas vêm. Muitas vezes a fé começa a ser balançada, começa a ser um alvo nas mãos de Satanás, para que ele use isso contra nós e potencialize muitas vezes as emoções que nós muitas vezes estamos abalados. E querendo ou não, nós devemos estar buscando trazer à nossa memória aquilo que nos traz a esperança, porque o Senhor ele operou lá atrás, Ele continuará operando em nossas vidas, e nós devemos nos lembrar que Ele é aquele que faz todas as coisas, e Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. E muitas vezes onde estamos em um lugar de desonra, no lugar de humilhação, no lugar onde estamos muitas vezes prostrados ali na vergonha, muitas vezes estamos num lugar onde não dá fruto, um lugar onde a gente só vê escassez, onde a gente só vê terra árida. Nós devemos nos lembrar que Deus ele não se esquece das suas promessas, Ele não se esquece daquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? E hoje eu quero estar trazendo uma mensagem da qual se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6 em diante, começa do versículo 1 ali falando da lembrança de Davi, ao lembrar da promessa da qual ele havia dado a Saul, que nós entendemos ali o contexto da qual Davi sendo ungido lá atrás por Samuel, a gente viu que Saul continuou reinando ali, mesmo tendo desagradado ao Senhor, e Deus o havia negado como rei, porque ele havia feito aquilo que não era do agrado do Senhor. E Saul continuou reinando, e sabemos que Deus já havia preparado outro, que seria levantado rei, e era Davi. E Davi sendo um bom servo, sendo um bom pastor das suas ovelhas, um bom ouvinte, um bom adorador, ele estava ali sempre fazendo aquilo que era a vontade do Pai. E ainda em meio às perseguições que vieram, em meio às situações adversas, onde veio os ataques, os levantes do inimigo contra Davi, através da vida de Saul, querendo tentar contra a vida dele, Davi foi fiel, mostrou fidelidade, mostrou ali que ele era obediente a uma palavra, ainda que ele entendia que ele era ungido rei, ainda ele sabia que não era o tempo dele, mas ali ainda havia o rei Saul, e ainda onde ele teve oportunidades de usar as suas próprias mãos para estar tomando a vida de Saul e ele tomar o reinado, ele entendeu que era a vontade do Pai acima de todas as coisas, e ele escutava aquilo que era a vontade do Pai. Então, no momento oportuno, a gente viu que Saul ali morreu em batalha, e Davi logo após foi ungido, levantado rei. E a gente viu que Davi, ele antes dele se tornar rei, ele era aquele que estava lá cuidando das suas ovelhas e havia vencido um urso, havia vencido um leão e um gigante logo após, diante dos filisteus. E nós entendemos que Davi aqui tinha um coração da qual era o segundo coração de Deus. E Davi havia feito uma promessa antes da morte de Saul, e Saul havia pedido para ele que a descendência dele não fosse esquecida. E aqui nesse momento, diante de todas as circunstâncias que houve, a gente viu que muitos acontecimentos vieram, e Davi ali por um momento ele lembra da promessa e pergunta se ainda havia uma descendência de Saul. E ali um servo de Davi fala, ainda há um. E esse homem se chama Mefibosete e se encontra lá numa terra chamada Lodebar. E Davi prontamente dá a instrução para esse servo ir buscar esse homem. E esse rapaz ele era aleijado de suas pernas.
Então, aqui ele estava em um lugar onde ali estava excluso, estava abandonado, estava jogado. E o contexto da qual, né, Mefibosete ficou aleijado fica para um outro momento, porém o foco hoje será nesse ponto da qual Mefibosete se apresenta, né, diante do rei Davi. E ali eles entram em um diálogo. E é nesse diálogo onde o Senhor, né, saltou uma palavra da qual muitas vezes nós trazemos para nós isso e deixamos que Satanás use isso para que nós venhamos acreditar que somos isso mesmo, que nós somos rejeitados, que nós somos aquele que não passa de um cão morto, não passamos, né, de um ali que é abandonado, que não vale nada. Muitas vezes somos ali tratados como um lixo reciclável. Mas aqui o Senhor nos traz a memória que Ele tira nós do lugar de abandono, no lugar que está ali de rejeição, no lugar onde está ali assolado diante de circunstância, onde ali a gente está ali paralisados diante, né, diante da paralisia. O Senhor, Ele nos coloca no lugar de honra. E aqui Davi nos mostra a fidelidade e a bondade de Deus para com seus filhos, independente das circunstâncias que estamos passando. E aqui Davi começa falando, né, com esse rapaz. Eu queria estar lendo aqui conosco. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Mequir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis-me aqui teu servo. Então lhe disse, Davi, não temas, porque eu usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de seu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para mim como um cão, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Então aqui a gente vê que Davi estava honrando esse rapaz. Ainda que ele declara, quem sou eu, um servo, né? Um teu servo como um cão como eu, né? O que eu sou digno de merecer? Muitas vezes estamos assim no mundo, estamos passando por esses desafios, estamos passando por situações que nos faz, né, pensar que nós não temos propósito, nós não temos plano, nós não temos, né, não temos ali uma vida da qual realmente nos trará uma realização verdadeira e genuína. Pois quando estamos longe de Deus, quando estamos longe dos caminhos de Jesus, realmente estamos apenas passando um dia após o outro vivendo apenas aquilo que é o raso, que é o natural, o âmbito natural do mundo. E Satanás, ele tem, né, a sua genialidade de nos colocar em um âmbito de conforto, em um cenário da qual ficamos ali cegos, paralisados, assim como esse homem, aleijados espiritualmente. E aqui a gente trazendo para nós quantos estão, né, aleijados espiritualmente. E o que isso quer dizer, Rafa? Isso quer dizer que muitos de nós temos que abrir nossos olhos para ver as coisas espirituais. Assim como o homem lá no Éden, lá em Gênesis 3, quando perdeu a conexão direta com o Pai, houve a separação, né, do homem para com Deus, porque Deus, ele continuou sendo fiel ao homem, e diante de todas as circunstâncias, Deus sempre cuidou e zelar da sua criação. Porém, há o livre-arbítrio, da qual ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele nos deu o livre-arbítrio e ele não quebra as suas regras. Então aqui nós temos o livre-arbítrio de escolher, vamos caminhar segundo aquilo que Deus tem para nós, que é o plano original de vivermos uma vida segundo a vontade dele, ou nós escolheremos viver estagnados, paralisados, cegos espiritualmente, né? Aleijados espiritualmente, paralisados espiritualmente em lugares de escassez. Aqui trazendo para nós vivemos muitas vezes em Lodebar, um lugar onde não há prosperidade, um lugar onde não há pasto, onde não há recursos. Nós estamos vivendo num mundo da qual nos oferece uma alegria momentânea, nos oferece bebidas, drogas, pornografia, seja, né, prostituição, seja em qual âmbito for, dinheiro, alvareza, seja tudo aquilo que nos prende a vivermos sempre escravos daquilo que nos prende a esse mundo terreno. E quando nós, lá do Éden, nós fechamos nossos olhos espirituais para as coisas de Deus, nós devemos nos lembrar
que Deus, Ele nos deu o seu único Filho por amor a nós como sacrifício naquela cruz. Ah, mas por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Então nós devemos nos lembrar disso. Ele amou nós, seus filhos. E quando nós ainda não o conhecemos como nosso Pai, nós somos órfãos, nós somos perdidos. Estamos como esse homem em Lodebar ali, abandonado, rejeitado, né? Está ali num âmbito onde é excluído. E nós devemos nos lembrar que quando nós aceitamos Jesus em nossas vidas e entendemos que quando nós acessarmos o Filho, Jesus Cristo, nós acessamos o Pai, o nosso Deus Pai, e nós novamente, nosso elo com Deus está sendo reafirmado, está sendo religado, estamos mais uma vez voltando à fonte de água viva. Então nós devemos nos lembrar, em Salmos 1 nos fala: bem-aventurado aquele que não anda seguindo o conselho dos ímpios e nem se assenta às rodas dos escarnecedores, mas antes o seu precioso momento é estar meditando na lei, na palavra de Deus, de dia e de noite, buscando meditar de dia e de noite, buscando estar se alimentando da palavra de Deus. E isso nos faz sermos aqueles que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que as folhas não murcham no seu devido tempo, dá os seus frutos, e as folhas não vai murchar. Nós devemos nos lembrar disso, que quando nós somos ligados na fonte que é nosso Jesus, nós somos aquele como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dará os frutos, e esses frutos são as bênçãos que Deus tem para nós vivermos. E muitas vezes queremos prontamente, logo de cara, vivermos as promessas, vivermos as bênçãos que Deus tem. Deus nos dá apenas resquício daquilo que Ele fará em nossas vidas, porque Ele sabe que nós devemos passar pelo processo, e nós devemos passar pelo processo, porque o processo nos gera amadurecimento, nos gera crescimento, nos gera o acesso ao Pai. E eu ouvi algo, né, que me marcou no coração, que os filhos têm a herança do Pai, porém aqueles que têm o acesso à herança é apenas os filhos maduros que passam pelo processo. Então nós devemos passar o processo para nós termos o acesso à herança. E muitas vezes nós queremos ser como um filho pródigo, que quer tomar posse da herança antecipada. E aí o que acontece? Deus permite nós tomarmos a posse daquilo que ainda não convém nós obter, porque Ele tem que muitas vezes permitir nós passar por situações desafiadoras para que gere crescimento e amadurecimento de nossa parte, para nós entendermos que a nossa dependência é apenas no Senhor. E assim esse homem ali, ele, né, se prostra ali perante o rei, e o rei Davi fala: não faltará pão em sua mesa, pois eu o honrará, eu te entregarei e restituirei todas as terras, né, que era de seu avô e de seu pai. Então aqui é uma simbologia de Deus nos restituindo aquilo que estávamos perdidos, que estava longe de nós obtermos, porque estávamos no mundo, estávamos em Lodebar, estávamos ali paralisados, estagnados. Porém é um Deus que ele lembra dos seus filhos, Ele lembra da promessa, Ele lembra daquilo que Ele prometeu para cada um de nós, para nós vivermos a vida abundante que Ele tem para cada um de nós. E o Senhor, Ele tem planos a nosso respeito, são planos de salvação, não de nos trazer danos, mas sim de fazer o seu povo prosperar e viver os planos que Ele tem para nós vivermos a cada dia. E o Senhor, Ele está nos chamando para a mesa, para sentarmos à mesa, onde não há vergonha, onde não há indiferença, onde não há ali, né, onde não há um olhar de julgamento, mas sim há um lugar de honra para com seus filhos. Ao sentarmos à mesa, nós seremos honrados pelo Pai, nós seremos honrados por aquele que Ele nos traz ali, uma mesa farta. Por isso que em Salmos 23 ali, Davi, quando está declarando que o Senhor é meu pastor, ele chega naquele momento que fala: o Senhor me honrará ungindo a minha cabeça com óleo, né, fazendo meu cálice transbordar, prepares uma mesa para mim na presença de meus inimigos. E aqui eu entendo que não é o Senhor vai preparar uma mesa para nós nos vangloriar, né, perante nossos inimigos, ou para envergonhar. Não, eu creio que muitas vezes também seja para que nós venhamos honrar, né, porque a palavra de Deus fala: ore pelos seus inimigos, né, e ainda que um venha e te fere, você não voltará o mal com o mal, mas sim trará com o bem, fará o bem a ela. E nós devemos nos lembrar que o Senhor tem lugar de honra na mesa conosco. Ele tem bênçãos para derramar sobre nossas vidas. Ele tem bênção para estar trazendo para os seus filhos viver. Porém, nós devemos passar pelo processo. O processo vai nos gerar dor, vai nos gerar
né, desconforto, vai fazer com que nós muitas vezes estamos ali sozinhos, muitas vezes vai nos fazer se sentir rejeitados, muitas vezes nós vamos estar ali parecendo que estamos, né, sozinhos, sem recursos, sem pessoas para nos ajudar, e muitas vezes parece que ninguém está ali com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que nós precisamos. Mas o Senhor, Ele ouve, Ele sonda nossos corações, Ele sonda nossos pensamentos, Ele sabe cada palavra antes mesmo de sair de nossos lábios. Então o Senhor está nos falando: eu te chamo, filho, eu te chamo, filha, para estar sentando à mesa, aonde eu vou te colocar no lugar de honra, assim como Jesus chamou seus discípulos para cear com Ele, e Ele entregou o pão, Ele entregou o cálice de suco de uva para estar mostrando a aliança, a fidelidade para com os seus discípulos. E aqui é para nós nos lembrarmos que o Senhor é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus de sonhos, de propósito, para que os filhos dele venham a amadurecer e crescer cada vez mais, buscando crescer em graça, em estatura, conhecimento, profundidade, buscando intimidade com o Pai, para nós termos o acesso à herança, para nós termos acesso às bênçãos que Ele tem. E ainda que venham dores, ainda que venham situações desafiadoras, devemos nos lembrar que aquele que passa e suporta o processo, esse viverá a promessa. Porém é necessário passarmos pelo processo para nós crescermos na maturidade, na nosso posicionamento, em nossa mudança de comportamento, na nossa mudança de atitude. Nós devemos estar passando pelo processo e não questionar a Deus, mas sim entender que ainda que Satanás venha lançar palavras que nós somos como um cão perdido, como somos um cão, né, morto, ou ali, tal como esse homem disse, né, como eu, teu servo, tal como um cão, né, posso oferecer algo ao Senhor, mas Deus, Ele tem algo a oferecer aos seus filhos. Então o Senhor está nos chamando para a mesa, para estarmos sendo curados, sarados, transformados, libertos e restituídos, para nós sairmos das trevas e encontrar a luz, que é Jesus Cristo, que é o único, que é o caminho, a verdade e a vida. E nós só chegamos ao Pai quando nós temos acesso ao Filho. Amém, irmãos? Essa era a palavra que o Senhor tem para nós. Então a palavra que o Senhor tem para nós é que nós venhamos estar sentando à mesa com o Pai. E nós venhamos entender que quando nós sentamos à mesa, ali há um momento precioso de comunhão para com o nosso Pai. E Deus, Ele é um Deus de estar ali, né, presente, de estar buscando ter um relacionamento com os seus filhos. Amém, irmãos? Queria encerrar aqui com uma oração. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma palavra abençoada da qual o Senhor nos proporcionou. Que teu Espírito Santo venha sobre meus irmãos, Pai, seja no momento da qual eles venham ouvir essa mensagem, o Senhor venha com o teu Espírito Santo, que venha tocando, venha penetrando, trazendo cura, transformação, libertação, trazendo restauração das emoções, trazendo restauração de sonhos, de projetos, de planos, de propósitos, pois o Senhor tem planos, Pai, que são mais altos que eles possam pensar. Os seus caminhos são mais altos, Pai, os seus pensamentos são maiores, Pai. Então eu declaro sobre meus irmãos que o Senhor venha, Pai, fazer com que eles venham viver uma vida abundante da parte do Senhor, Pai, que eles venham suportar o processo, buscando ser fortalecidos no Senhor, na força do teu poder, para eles continuarem, perseverarem, Pai, em oração, Pai, em rendição ao Senhor, entendendo que o Senhor é o único que pode alcançá-los, Pai, para levá-los à mesa, para eles estarem se assentando com o Pai e ter um momento de comunhão, Pai, onde o Senhor trará, Pai, as promessas que o Senhor tem para cada um deles viverem, Pai. Então eu peço que desde já, Pai, toda ansiedade, angústia, sofrimento, remorso, Pai, falta de perdão, venha cair por terra no nome de Cristo Jesus, porque está sendo desmascarado toda a atuação de Satanás diante desses sentimentos e ressentimentos, toda a raiz arrancada agora no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, o teu poder que opera, Pai, na fraqueza dos seus filhos. Então que no nome de Jesus os seus filhos venham ser tocados, venham ser transformados e impactados pelo teu poder sobrenatural, Pai. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Essa era a mensagem, essa era a oração. Espero que o Senhor possa ter falado em seus corações, que o Senhor possa trazer aqui o que Ele tem para cada um de nós vivermos. Amém? Um ótimo dia a todos e Deus abençoe.